Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, nós hoje celebramos a missa da vigília, a missa da preparação, aquela que é celebrada na noite anterior ao grande dia da Assunção da Virgem Maria ao céu. No fundo, o dia próprio da Assunção é 15 de agosto, mas por ser uma solenidade, um dia que a Igreja preza que todos os católicos possam participar, ela transfere para o próximo domingo, no caso hoje e amanhã, para que todos nós possamos participar dessa grande festa que celebra a subida, a assunção da Virgem Santíssima, de corpo e alma, ao céu, terminado o seu tempo, a sua vida aqui na terra. Esse é o dogma da Assunção, que nós tratamos, inclusive naquele curso que demos aqui no mês de maio, quando discorremos um pouco sobre os 4 dogmas que a Igreja professa sobre a Virgem Santíssima. E naquela ocasião, o padre disse que todos os privilégios de Maria, todos os dogmas que giram em torno da figura da Virgem Santíssima, eles estão baseados no dogma principal, que é a maternidade divina de Maria. O fato de Maria ser a mãe de Deus, dele derivam todos os outros dogmas. Foi para prepará-la para ser a mãe de Deus que Deus a preservou da mancha do pecado, o dogma da Imaculada Conceição, que Maria ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Foi por ser ela mãe de Deus e propriedade exclusiva de Deus que Maria ela foi conservada virginalmente até o fim dos seus dias, o dogma da virgindade perpétua. E por conta dela ter sido preservada do pecado original, Maria ela também foi preservada das consequências do pecado, que é, por exemplo, a corrupção do sepulcro, a corrupção do nosso corpo. Por isso que nós acreditamos, como dogma de fé, que Maria, terminada a sua vida aqui na terra, ela não sofreu essa consequência do pecado, que é a decomposição da nossa matéria. Pelo contrário, Deus a elevou à glória do céu de corpo e alma, como aconteceu com Jesus Cristo, que celebramos há alguns meses atrás, a sua ascensão ao céu, terminada a sua missão aqui na terra. Vejam que o nome é parecido, mas não é igual. Cristo, nós celebramos a sua ascensão. Maria, a assunção. Isso aqui é uma pequena diferença que mostra que Cristo ele subiu pelo seu próprio poder. Maria, ela foi como que um instrumento passivo. Deus a elevou à glória do céu, de corpo e alma. Então, só para mencionar que o que é que estamos celebrando? A subida da Virgem Maria de corpo e alma ao céu, e por que isso tem relação com os outros dogmas, em especial a maternidade divina. Esse dogma da Assunção da Virgem Maria, ele só foi proclamado em 1950, há 75 anos exatamente, pelo Papa Pio XII, que proclamou solenemente como verdade de fé que deveria ser crido por todos os católicos, né? Mas não é que nós passamos a crer na Assunção da Virgem Maria somente em 1950. No fundo, todos os dogmas, eles sempre foram cridos. E quando um Papa ele proclama solenemente um dogma, não é que ele está inovando a doutrina, apresentando algo novo. Ele está definindo, nos dando segurança sobre como é que nós devemos encarar esta e aquela realidade. Ele está explicitando uma verdade de fé. Como eu disse, nós não passamos a crer nisso em 1950. Já no século II, temos escritos que discorrem sobre a Assunção da Virgem Maria. Foi uma das primeiras festas que os cristãos celebravam lá nos primeiros séculos, tanto no Oriente como no Ocidente. Ou seja, é uma festa que está profundamente arraigada nas celebrações das nossas liturgias. Mas aí, eu queria me deter nessa homilia tão somente na primeira leitura, que talvez vocês escutaram e acabaram se perguntando, o que é que isso tem a ver com a festa que nós estamos celebrando? O que é que Davi, levando a Arca da Aliança a Jerusalém, tem a ver com a Assunção da Virgem Maria ao céu? Um detalhe, vocês estão vindo para a missa hoje, no sábado. Quem vier para a missa amanhã, em qualquer igreja, não vão ser essas as leituras.
porque é uma celebração tão rica que a igreja ela coloca 2 formulários, 2 opções de leituras. Uma do sábado à noite, na vigília, em preparação para o dia da Assunção, e a missa própria do dia, que é a que nós escutaremos e discorreremos amanhã. Então, hoje foram essas as leituras. E, como eu disse, gostaria de me deter tão somente na primeira leitura. Repito, que é que nós acabamos de escutar? Davi, ele constrói uma tenda em Jerusalém para que a arca da aliança habitasse nela, e ele, em tom festivo, com música, com dança, vai levando em procissão a arca da aliança até aquela tenda que ele havia preparado para ela, né? E a gente precisa relembrar o que era a arca da aliança no Antigo Testamento. Lá no livro do Êxodo, nós lembramos que Deus ele pediu que se fosse construída uma arca, e que nessa arca, que deveria ser feita de um material rico de ouro, bem trabalhado, com todos os detalhes que Deus mesmo havia prescrito, essa arca deveria conter 3 elementos: as tábuas da lei, ou seja, a lei que Deus havia dado a Moisés com os 10 mandamentos, as tábuas deveriam ser colocadas na arca, uma porção, uma pequena partezinha do maná que Deus serviu-se para alimentar o povo no deserto, aquele pão misterioso, aquele alimento misterioso que Deus alimentou o povo durante a travessia do deserto. Então ele pediu que se juntasse um pouco e colocasse ali na arca. E um terceiro elemento, o cajado de Arão, símbolo da autoridade divina transmitida aos homens, símbolo do sacerdócio, também um outro elemento que tinha sido colocado na arca da aliança. E os judeus, diante da arca, o que é que acontecia? Eles sentiam que eles estavam na presença de Deus. O próprio Deus falou a Moisés que quando ele quisesse conversar com ele, bastava se dirigir até a arca, que ali ele conseguiria falar com Deus face a face. Quando mais para frente o grande templo de Salomão foi construído, a essa arca da aliança foi colocada naquilo que os judeus chamavam de Santo dos Santos, o local mais reservado, mais santo que os judeus acreditavam, ali tinha sido depositada a arca da aliança. De tal modo que, onde a arca estivesse, os judeus acreditavam que ali estava a presença de Deus. E a arca ela foi caminhando com o povo até chegar na terra prometida. E hoje nós vemos Davi querendo dar um local digno para a arca da aliança. Interessante que depois ele vai ver que a arca habita numa tenda e eu habito num grande palácio. Então Davi então se decide construir um grande templo, mas o Senhor o proíbe porque ele tinha cometido muitos pecados. Então o dever de construir o templo para a arca ficaria para Salomão, né? Logo em seguida. Ok, padre, já entendi o que é que significa a arca da aliança para os judeus, mas o que é que isso tem a ver com a assunção da Virgem Maria ao céu? Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Caros irmãos, desde o início da igreja, desde os primeiros séculos, os autores cristãos, eles sempre viram naqueles episódios do Antigo Testamento como que figuras que preparavam aquilo que Jesus iria realizar plenamente no Novo Testamento. Então a gente vê ali o sacrifício de Abraão, do seu filho Isaque, tantos e tantos elementos, a fuga do povo do Egito, como que preparações de realidades que Jesus iria definitivamente realizar no Novo Testamento. E esses mesmos autores, quando eles olhavam para a Arca da Aliança, o que é que eles viram? Que a arca, no fundo, era um protótipo, uma preparação daquilo que Jesus Cristo, que Deus Pai, realizou na vida da Virgem Maria. E aqui a gente consegue fazer uma série de paralelos entre uma realidade e outra. Maria, desde o início da igreja, ela foi conhecida, foi chamada de a Arca da Nova Aliança. E vamos então fazer esse paralelo, né? Lembrem-se aquilo que eu disse, que Deus ele pediu que a arca fosse preparada com os melhores materiais, com todo o cuidado, que ele mesmo foi dizendo, faça assim, faça de madeira, com essa estrutura, depois deve ser recoberto de ouro, deve ter 2 anjos em cima. Deus ele foi pedindo que a arca fosse feita com os melhores materiais que existiam. E aí a gente volta para o início da homilia, quando eu disse que por causa de Maria ser a mãe de Deus,
Deus mesmo a preparou para ser uma habitação digna para si. Quando Deus a preservou da mancha do pecado original, Ele estava fazendo a mesma coisa que Ele pediu no livro do Êxodo, de fazer aquela arca com os melhores materiais. Então Deus ele criou Maria cumulando-a de todas as graças. Deus ele fez Maria com uma perfeição tal que ela fosse digna de ser a habitação e morada de Deus. Então aqui já vemos um primeiro paralelo. O cuidado que Deus teve ao criar a arca, porque ali ela iria conter esses itens preciosos e seria um sinal da presença de Deus. No futuro, Deus teria um cuidado muito maior em criar, em cuidar e preparar a verdadeira arca da aliança que iria recebê-lo. Por isso Deus acumulou de todas as graças. E repito, a arca da aliança tinha 3 elementos: as tábuas da lei, um pouco do maná e o cajado de Arão. 3 elementos que foram instrumentos que Deus se utilizou para a salvação dos homens, para guiar o povo, para orientar o povo, para alimentar o povo. Mas nenhum desses elementos era o próprio Deus. Mas diante da arca, os judeus acreditavam que estavam diante da presença de Deus. Mas vejam que interessante. No ventre de Maria, a verdadeira arca da aliança, ela não carregava as tábuas da lei. Ela carregava no seu ventre a palavra de Deus encarnada. Cristo, que é a palavra de Deus, o Verbo eterno do Pai, a palavra de Deus que veio e habitou entre nós, ele fez morada no ventre de Maria. Enquanto que a arca trazia as tábuas da lei, pedras que continham a palavra de Deus, Maria trazia dentro de si a própria palavra encarnada. Enquanto que a arca da aliança trazia dentro de si um pouco do maná, aquele pão misterioso que alimentou o povo ao longo do deserto, e que depois, no Sermão do Pão da Vida, em João 6, Jesus vai dizer: quem comeu daquele pão morreu, porque aquele não era o verdadeiro pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, e quem dele comer jamais morrerá. Pois bem, Maria, sim, carregava no seu ventre o verdadeiro pão do céu. Aquele pão que Deus fez derramar em seu ventre como um grão de trigo, e ela fez brotar, florescer, que nos salvou. Maria carregava, sim, o verdadeiro pão do céu, que era Jesus. Enquanto que a arca trazia dentro de si o cajado de Arão, símbolo da autoridade, símbolo do sacerdócio, Maria trazia dentro de si o sumo e eterno sacerdote, que é Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o mediador entre Deus e os homens, o nosso Salvador. Então vejam, tudo aquilo que era a grandiosidade, o poder, a glória que havia na Arca da Aliança, no fundo a gente enxerga que diante da Virgem Maria aquilo não era nada. Que Maria, sim, é a verdadeira Arca da Aliança. E aí a gente volta para a cena que está descrita aqui. Davi com os levitas, todo o povo cantando em festa, levando a arca até Jerusalém. No fundo, isso aqui é tão somente uma representação opaca daquilo que Deus mesmo realizou no dia de hoje com a sua mãe. Maria, caros irmãos, terminado o curso da sua vida aqui na terra, ela foi elevada por Deus a Jerusalém celeste, ao próprio céu, de corpo e alma. Não com cânticos de levitas, de homens com harpas, isso e aquilo, mas sobre os cânticos dos próprios anjos. Os anjos todos cantavam enquanto Maria gloriosamente era levada aos céus. Então, é preciso entender que, no fundo, o que nós estamos celebrando hoje faz parte, desde toda a eternidade, dos planos de Deus para a sua mãe, Maria Santíssima. E que, pouco a pouco, Ele foi preparando isso daí. E quando nós estamos diante de Maria, diante dessa figura grandiosa que é a Mãe de Deus, precisamos encarar também ela da mesma maneira, ou até mais, como os judeus encaravam a presença da arca. Diante de Maria, caros irmãos, nós estamos diante da presença de Deus que ela traz no seu ventre. Imaginem o evangelho que nós leremos amanhã, depois amanhã o padre comenta, da visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Maria já grávida do menino Jesus, por obra do Espírito Santo,
ela vai caminhando, visitando Isabel, passando por inúmeras cidades. Imaginem só, Maria como a verdadeira arca da aliança, que trazia no seu ventre o próprio Deus, né? Enquanto Maria andava por aquelas cidades, ela levava consigo a presença de Deus. As pessoas, ao falarem com Maria, foi o que aconteceu com Isabel. Quando Maria se dirigiu a Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. João Batista começou a pular no seu ventre. E aí a gente volta e traz a reflexão um pouco para a nossa vida. Como é, que mensagem eu transmito com as minhas atitudes aos outros? Será que a vida que eu levo é uma vida de quem está preenchido e habitado por Deus? Realmente? As pessoas, quando me escutam, me ouvem falar, estão diante de mim, veem as minhas atitudes, será que elas ficam repletas de Deus, do Espírito Santo, ou não? É um tema que precisamos meditar nessa festa de hoje. Mas, um último ponto, a segunda leitura, São Paulo vai dizer que a morte foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Maria, terminada a sua vida aqui na terra, ela é levada ao céu de corpo e alma, o que é que está acontecendo aqui? Deus, ele está realizando na vida de Maria aquilo que ele quer realizar na vida de cada um de nós. Quando nós, se Deus quiser, formos salvos, a nossa morte vai separar a alma do corpo. Mas aqui não é a situação definitiva. Nós professamos no credo que o Senhor irá vir a julgar os vivos e os mortos, depois a gente crê. Creio na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos. Ou seja, no último dia, no dia do julgamento final, nós receberemos novamente os nossos corpos para no céu vivermos gloriosamente de corpo e alma com Jesus e com Maria. Então, o que foi que Deus realizou? Ele antecipou na vida de Maria aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Então, sim, quando nós olhamos para essa grande maravilha que Ele fez na vida de Maria, precisamos nos animar entendendo que isso aqui também é para nós. Esse projeto, Deus, Ele quer realizar na nossa vida também. E Ele o fará para aqueles que cumprem aquilo que Jesus fala no finalzinho do Evangelho de hoje. Felizes, ou seja, imagine que essa felicidade própria do céu são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que foi precisamente isso que Maria fez em sua vida. Se quiséssemos resumir a vida de Maria, está aqui. Maria escutou a palavra de Deus e a pôs em prática radicalmente. Se nós fizermos isso, se nós imitarmos as atitudes da Virgem Maria, caros irmãos, nós também receberemos essa glória que Deus confiou e realizou em sua vida, habitar eternamente com Ele no céu, de corpo e alma. Então, encerrando, olhando para essa grande maravilha que Deus realizou na vida de Maria, devemos nos empolgar, nos impulsionar cada vez mais a viver radicalmente a nossa fé, sabendo que Deus, Ele tem uma maravilha, algo grandioso reservado para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.